E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um novo formato de vídeo e eu tô fazendo alguns testes aqui no canal pra gente ver, né, quais tipos de conteúdo vocês curtem e tudo mais. E esse vai ser o meu primeiro vídeo de React, tá? Mas calma lá que eu não vou reagir a conteúdos de terceiros, eu vou reagir a conteúdos que eu já fiz lá atrás, bem no meu início, e eu tô reagindo hoje ao meu primeiro vídeo, tá? E aí a gente vai olhar, vai analisar, vai dar risada junto, porque tem muito erro, muita coisa que poderia ser acertada ao longo do tempo, assim, e realmente foi indo, né? Eu tava ali no meu momento de aprendizado e continuo aprendendo constantemente, mas eu gosto sempre de revisitar os meus materiais para ver o que eu já fiz, o que eu deixei de fazer, quais eram os meus olhares para certo tipo de conteúdo e assim por diante. Esse conteúdo que a gente vai revisar hoje, ele é um conteúdo que, primeiro, eu cobrei muito barato na época, eu cobrei R$ 300 para fazer esse vídeo. Cara, R$ 300. 300 reais para fazer esse vídeo, captação e edição, e na verdade eu fiz mais, acho que foram 4 ou 5 no mesmo dia, então foi bem cansativo, assim, dentro da proposta. Era daquela época que as barbearias estavam mudando o estilo, né? Então esse vídeo é um vídeo para barbearia e foi uma barbearia que eu acabei fazendo uma parceria ali de trabalho e atendendo eles durante demandas ali mensais e foi um dos meus primeiros clientes também. E dentro disso, conforme eu fui fazendo, né, o conteúdo para eles, eu fui aplicando algumas coisas que eu achava que era interessante ou não. Um detalhe bem importante é que eu nunca tive um contato tão grande com audiovisual até então, né? Quando eu comecei a minha produtora em 2016, eu comecei ela junto com um sócio, que era o Gustavo na época, que era meu amigo de faculdade, e a gente começou essa parceria junto e eu tinha estagiado só na área, assim, durante um ano, que eu fiz bastante coisa durante esse um ano e meio mais ou menos, e foi bem legal, tive uma experiência bem grande, mas eu nunca estava à frente dos trabalhos, eu nunca estava direcionando, dirigindo algum trabalho. Então foram os meus primeiros trabalhos dirigindo mesmo, tá? Então eu fui aprendendo ao longo do tempo, aplicando todo o conhecimento que eu estava recebendo na faculdade, né? Eu fiz rádio, TV e internet, que foi muito importante para mim, mas não era tão técnico, não era tão mão na massa quanto eu acho que deveria ser. Hoje eu teria pensamentos e formas diferentes de trabalhar se eu tivesse recebido os conhecimentos que eu obtive ao longo do caminho, tá? Mas aí a gente vai reagir nesse material aqui, que foi para uma barbearia que eu não sei se existe ainda, mas foi para uma barbearia que tinha um estilo bem diferente, bem legal. E a gente vai ver esse primeiro vídeo aí, então, e criticá-lo, tá? Eu gravei ele com uma GH4 na época, foram os primeiros testes que eu fiz em log, tá? Eu tinha acabado de comprar a ativação do log, porque a ativação do log era uma ativação comprada à parte, né? A GH4 e a GH5 não vinham com log ativado, igual hoje em dia vem, né, nas câmeras atuais da Lumix. Então eu comecei ali a pegar e ter o meu primeiro contato com o log nesse trabalho aqui, beleza? Então, bora ver lá o que rolou nesse material. Loginho animado de forma tosca, né? E aí a gente tem aqui, cara... Tá, primeiro que esse primeiro take aqui do nosso modelo, né, entrando na barbearia, ele já tá bem esquisito, né? Essa época era a época que a gente gravava vídeos na horizontal que eram para postar no Facebook em si, né? As páginas do Facebook em 2016, elas estavam muito fortes na época e traziam um resultado muito grande para os empreendedores da região ali do bairro onde eu morava. Então, a gente construía e fazia muito conteúdo voltado para isso. Eu tinha meu Instagram antigo aqui, que fica do lado esquerdo, que era o Victor ali, .filmmaker, né? Me intitulava Filmmaker sem nem saber a origem da palavra exatamente. Mas é isso, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Então, esse primeiro enquadramento aqui eu já mudaria totalmente, né? Tá vendo que não dá para enxergar o que é, ele tá entrando num lugar aleatório e assim por diante. Deixa eu só tirar o áudio aí pra gente conseguir ver melhor. Entrou, tal, cumprimentou a recepcionista,
Pum, entrou. Ah, legal. Eu tinha uma câmera só e eu já trabalhava pelo menos a troca de quadro, né? Que, beleza, existem alguns pequenos erros de continuidade, mas não são tantos. Olha lá, pum, entrou, ela ainda deu uma voltadinha ali, né? É interessante pensar em duas coisas. A GH4 é uma câmera que ela tem a sensibilidade de ISO baixa, tá? E aqui eu tava usando o Inlog já e tal, e eu tinha uma fonte de luz só, que era um LED da Yongnuo, que eu tinha, acho que era um 600, não lembro se era um 600 LEDs lá, não era 600 de potência. E aí eu jogava do lado esquerdo aqui para iluminar, né, as pessoas que estavam sentadas ali no sofá e tal. O enquadramento do sofá já dá para ver que a regra dos terços não está aplicada de forma correta. Pum, ó, pelo que eu tô sentindo aqui no vídeo, ele tá bem granulado esse vídeo. Provavelmente deve ser porque eu devo ter levado um pouco o ISO ali da GH4. Tal, dá pra ver que eu tava usando, acho que talvez um estabilizador, ele era um estabilizador de aqueles steads antigos, né, que você tinha ali o contrapeso e tudo mais, então eu não tinha tanta malícia no movimento, né, na hora que eu pego ali o Germania, você vê que tem uma leve leviatura, né, no vídeo em si. Ó, eita, que ruim. Aí outro ponto, né, eu poderia ter iluminado melhor aqui a parte do chopp em si. Tá, beleza, recebeu o chopp. Enquadramento interessante, né, eu fiz, acho que foi no monopé aqui, e daí eu sigo mais ou menos o quadro, que não é ruim pra época assim, acho que foi bem bom até. Mas, pô, eu tô revelando ali a parede descascada, eu poderia ter feito cortes separados ali, né. Tá, vamos aí que senão vai demorar 500 horas esse vídeo. Ó, o cara arrumou as bolinhas. Interessante que eu peguei o log e eu apliquei um LUT. Eu acho que, se eu não me engano, era o Team Orange na época, mas ele era bem forte assim, e eu não tinha preparado o meu arquivo para receber esse LUT de forma correta. Então a cor de pele ela tá bem ruim. Ó, engraçado que tem ali o lixo mostrando e também o barril da água, que coisa feia. Pô, chamou o outro pra briga, os caras se cumprimentou, toma, pronto. Ó, legal, joguinho de câmera ali, legal, né? Batendo a bola vai e bate nas outras bolinhas paradas. Isso aqui já é legal, eu faria novamente. Ó, bateu aqui também, vamos voltar para ver aqui. Ah, pô, tá bem legal. Talvez eu mudaria um enquadramento só, mas tá ruim não. É que parece que dá um erro de 180 graus, né? A gente tem a lei dos 180 graus, que a câmera ela precisa estar voltada a 180 graus da cena para que não tenha uma quebra de visão ali, de ângulo, né? Eu errei nisso aí. Foi lá, pá, colocou protetor, fechou, mostrei as ferramentas de trabalho, o cara começou o corte, tá? Fui fazendo ali, acho que era degradê na época, que tava bem... Meu Deus, coloquei aquele strobe, né? Enquanto a música bate, para dar a sensação de batida de música. O chapéuzinho desse barbeiro aqui tá feio, viu? Meu Deus. Que estilo é esse, meu Jesus? Ó, já deu uma pulada no foco ali. Eu usava muito na época o foco manual, porque o foco da GH4 era bem ruim, assim. Que era um alto foco de contraste, né? Então, ó lá. É isso aí, tá ficando bom. Tá vendo que, como a barbearia tava cheia e não fechou pra gente gravar nem nada, a gente tem muita sujeira, né? Então tem, nossa, aqui no balcão ali, a papelada aparecendo, os lixos aparecendo. Talvez se tivesse desfocado eu estaria menos pior, mas tá bem ruim isso. Tá, o detalhezinho da barba. Talvez fazer uns takes mais fechadinhos traria uma atenção maior, né? Uma outra coisa também ali, as toalhas jogadas, eu teria feito diferente porque hoje em dia eu prezo muito mais pela estética, né? Então eu sempre presto atenção no que tem, o que não tem, o que tá de errado ali.
Strobezinho de novo, pum. Ah, legal dizer, tá? Essa aproximação que eu fiz com a câmera, eu deixei o foco cravado, né? Então eu aproximei primeiro, eu deixei o foco cravado ali na barba, e daí eu afastei e aproximei de novo sabendo aonde eu pararia a minha câmera, tá? Isso é uma estratégia legal para quem não tem um foco automático tão bom, você usa essa estratégia com o foco manual. Pum, mostrou, galera ali atrás, ó, o cara curtiu, nossa, que top, hein? Ó, tinha um LEDzinho, cara, que eu usava, ainda tenho esse LED até hoje, eu uso de vez em quando, hein? Que é um LEDzinho que ele, para você ter a luz quente, você tinha que colocar uma telinha na frente, né? E aí foi um dos meus primeiros LEDs. E assim que eu pedi para ser mandado embora da mecânica, né? Eu recebi o meu seguro-desemprego e daí eu peguei essa grana do seguro-desemprego e investi em iluminação. Pum! Ó, coloquei um time remapping aqui feio pra caramba. Vum! Pronto, time remapping. Tem até o efeito. Vum! Ó, toma. É engraçado que nesses vídeos, no final, isso aqui não tem, não sei porquê, mas esses vídeos no final eu colocava geralmente meu nome e tal, e telefone, e eu recebia muitos contatos de outros clientes através disso. Mas a gente já consegue analisar aqui e ver coisas que foram erradas no tempo que hoje eu não faria, tá? Meu conteúdo ele tem sido um conteúdo mais documental, eu gosto muito dessa pegada mais documental, de pegar o que o ambiente realmente é, mas esteticamente eu evito algumas coisas, até para não passar uma sensação de bagunça, uma sensação de feio. Existem lugares, por exemplo, eu fiz um vídeo recente para a Dodge, e existem lugares da Dodge, por exemplo, não é no armazém ali, onde que é que fica as coisas guardadas ali, enfim, não sei o nome, esqueci o nome agora, mas eu fiz um take mostrando realmente a bagunça, mas até a bagunça da Dodge ali é uma bagunça arrumada, porque traz o aspecto do que é, né, o espaço em si, então não é ruim isso. Então quando a gente usa a bagunça ao nosso favor, ok, agora quando a gente está fazendo um vídeo que é promocional e tal, e a gente traz esse ar de bagunça, por mais que era uma experiência da barbearia em si, com os clientes, da galera ir lá, pegar um chopp, sentar, tomar, jogar uma sinuca enquanto espera, era uma experiência legal e para aquela época não tinha. Então existiam muitos salões de cabeleireiro que eram muito mais zoados do que estava ali aquela barbearia em si. Mas eu teria feito diferente algumas coisas hoje em dia, principalmente iluminação, né? Vocês podem ver que as cenas não estão bem iluminadas e as luzes que eu estava trabalhando na época eram luzes muito duras, fortes ali, né? Então elas marcavam muito e isso atrapalhava muito os takes porque trazia uma sombra dura para o ambiente em si. Então é importante a gente entender trabalhar, a gente saber, né, entender trabalhar com luzes difusas. E isso, galera, eu só fui melhorando com o tempo e treinando, né? Fazendo muitas vezes. Quando você para e faz por muitas vezes, você acaba se tornando melhor naquilo que você acaba fazendo e aplicando em si. Bom, mas eu teria feito algumas coisas diferentes, mas não achei que estava tão ruim para a época, assim. Eu me perdoo por isso. E entendo que é lógico que com o tempo a gente vai evoluindo. Mas me conta aqui nos comentários se você curte esse tipo de material, se você quer ver mais, né? Às vezes você não conhece o meu material antigo, não me conhece há tanto tempo assim, acha que eu já comecei fazendo coisas maravilhosas e não é isso, tá? É muito ao contrário disso. Mas eu tenho uma história, tenho muito material que eu posso dividir aqui com vocês e pra gente fazer esse react para aprender junto, né? Para mostrar o que eu faria diferente, quais são os olhares que hoje mudaria muito, beleza? Então me conta aqui nos comentários o que você achou desse tipo de conteúdo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, né? Então se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Não esqueça de mandar para algum amigo também, né? Tipo, cara, você tá começando, assiste esse vídeo aí que eu tenho certeza que vai ser uma luz para você, beleza? Então, até o próximo vídeo.